Os filmes contam a história de Harry Potter, um jovem que descobre ser um bruxo ao receber o convite para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Harry e seus amigos passam a viver neste mundo repleto de magia e feitiços, onde as pessoas são classificadas de acordo com a pureza de seu sangue. Os protagonistas se veem no meio de uma grande guerra entre o bem e o mal. Minister of Magic is dead. They are coming. Enquanto buscam meios de continuarem seus estudos e salvarem o mundo bruxo e não bruxo do Lorde das Trevas. A saga Harry Potter traz muito a questão da segregação racial nas relações, né, entre os personagens, e isso às vezes pode passar de uma forma subliminar, né, mas é bem forte. Por exemplo, a gente tem a questão do sangue puro, né? Bruxos nascidos de bruxos são considerados mais puros, né, do que trouxas, né, que são bruxos, né, que se tornam bruxos. Então, tem muito preconceito entre esses dois grupos. Um exemplo disso é o próprio Draco Malfoy, né, que veio de uma família de sangue puro. Mesmo sendo bem jovem, né, ele já reproduz essa lógica, né, da opressão quando ele humilha, distrata a Hermione, né, que é uma bruxa, né, nascida de uma família trouxa e que, mesmo sendo muito competente, muito inteligente, sofre, né, essa discriminação. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. She'll pay for that one, Malfoy. Eat slugs! E aí a gente pode ver também um contraponto a isso, né, que é a amizade entre Harry, Ron e Hermione. Eles conseguem, dentro da dinâmica deles, também todos sofrendo algum tipo de marginalização, criar um ambiente de cooperação, de empatia, de amizade. Então eles vêm muito trazendo uma coisa nova, né, para esse ambiente de Hogwarts, que tem essa segregação tão forte. O Ron passou, né, por discriminação por conta da família dele. O que acontece? Mesmo os Weasley tendo sangue puro, eles tiveram algumas relações também mais próximas com bruxos nascidos trouxas, né? E também estão vivendo um momento de estar numa classe social menos abastada, né? E aí eles começaram a perder o prestígio deles e começaram a sentir um pouco na pele o que é essa discriminação, essa marginalização, né? E esse impacto de uma hora ter algum tipo de prestígio e depois não ter, né? Eles sofreram esse momento. E aí o Ron, ele chega em Hogwarts com todo esse background. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. E com certos preconceitos mesmo, só que com as amizades que ele fez, né, de repente até por já se sentir marginalizado, ele se aproximou de pessoas que tinham esse problema também, ele começou a ver o mundo com outros olhos. Então, ele começou a entender que o preconceito é algo que não faz o menor sentido. E a gente pode ver pela experiência dele que o que foi construído, a forma como ele aprendeu as coisas pode ser mudada. O Harry também tem esse passado, vamos dizer assim, esse histórico de sofrer marginalização, né, que veio da família, né, dos tios dele e do primo dele. Ele sempre foi muito desmerecido dentro dessa família, que mesmo sabendo da parte, né, da família bruxa dele e de como ele poderia ser visto em outras sociedades de uma forma bem mais prestigiada, eles sempre trataram o Harry muito mal. O Harry dormia debaixo da escada e sofreu muito, né? Foi forçado a acreditar de que ele não merecia, né, ser tratado como as outras pessoas. E quando ele vai para Hogwarts, ele tem um choque de realidade, do tipo, poxa, peraí, talvez eu tenha valor em outros lugares, né? Mas ele teve todo esse histórico de ser humilhado, então quando ele chega lá, a forma dele olhar o mundo é diferente. Ele presta muito mais atenção no caráter das pessoas, né? Ele valoriza muito mais isso do que o estigma, né, que as pessoas carregam. Então isso é uma coisa muito forte, né? Até para um protagonista. You don't want to go making friends with the wrong sort. I can help you there. I think I can tell the wrong sort for myself. Isso é bem, eu acho que causa uma certa empatia do público, né? De ver alguém defendendo o que está para além da máscara, da camada exterior de cada um. A Hermione, o histórico dela é um pouco diferente, ela vem de uma família trouxa e
É engraçado porque ela tem muito orgulho disso, mesmo as pessoas desqualificando ela por vir de uma família trouxa. E ela tem a consciência disso e por isso mesmo ela se esforça muito, né? A forma dela de resistir é ser uma das melhores alunas de Hogwarts. E com isso ela vai ganhando muito espaço, ela vai mostrando que ela é capaz de muita coisa, que as pessoas meio que tentaram apagar ela, tentaram botar ela para baixo, mas ela simplesmente tipo, não levou isso em consideração e acreditou no potencial dela. E de certa forma, acho que provou, né? Mesmo que alguns não queiram reconhecer o potencial da Hermione, ela provou que esse estigma também é falso. Voldemort e os Comensais da Morte, eles trazem de uma forma muito concreta toda essa segregação racial, eles representam isso de uma forma muito forte. E eles manifestam essa discriminação contra vários tipos de criatura, como os elfos domésticos, os duendes, os centauros. Além dos próprios trouxas, né, e os bruxos nascidos trouxas. Eles trazem como desculpa essa ideologia de sangue puro para poder oprimir essas pessoas, enfim, essas criaturas. E a gente pode ver isso em alguns exemplos, né? Como o próprio Draco trata o Dobby, né, que é um elfo doméstico, de uma forma bem degradante, assim, quase que, vamos botar entre aspas, né, desumanizando, apesar dele ser outra criatura, tratando ele quase como um ser muito, sei lá, miserável, enfim, é bem triste. A gente também tem a ideia da Bellatrix, que tortura a Hermione, né, que é uma bruxa nascida trouxa. E também a gente tem o exemplo da Dolores, né, que julga de forma muito arbitrária os bruxos nascidos trouxas, né? Então é uma forma de pegar o poder que ela tem, né, de repente o micropoder que ela tem para poder exercer, né, essa injustiça. That wand? Would you please tell the court from which witch or wizard you took this wand? I didn't take it. I got it in Diagon Alley at Ollivanders when I was 11. It chose me. You're lying. Wands only choose witches. Outro exemplo bem interessante, né, de uma pessoa que sofreu, né, um bruxo que sofreu discriminação, é o próprio Tom Riddle, que é o Voldemort, né? É incrível pensar que ele mesmo era mestiço e sofreu discriminação. E de alguma forma agora está tentando perpetuar, né, essa opressão. Eu acho que é uma coisa interessante, né, pensar em pessoas que sofrem discriminação e preferem perpetuar isso, né, do que se empatizar com o outro, né, como é o caso do Ron, do Harry, da Hermione, que tem uma outra postura. Então, de certa forma, ele nega isso, né, ele esconde isso e se torna a figura mais opressora de todas, o que é engraçado porque ele teria que eliminar ele mesmo para poder botar em prática o que ele acredita, né? Então é uma figura bem interessante assim da saga. Voldemort is my past, present and future. You're the heir of Slytherin. You're Voldemort. Surely you didn't think I was going to keep my filthy Muggle father's name? No. I fashioned myself a new name, a name I knew wizards everywhere would one day fear to speak when I became the greatest sorcerer in the world. Também é interessante pensar no aspecto do elitismo social, né, que foi um dos aspectos que fundou Hogwarts, né? É interessante pensar que essa instituição, nas suas casas, né, reproduziu essa lógica, né, de exclusão. Por exemplo, a Casa Sonserina, né, que foi fundada pelo Salazar Sonserina. Os alunos que foram escolhidos para fazer parte disso, que já é interessante, né, escolher, né, separar, né, foram os alunos que tinham mais ambição e os alunos que eram sangue puro, né? E a segunda casa que é importante a gente pensar é a casa da Ravenna Corvinal, né? Essa casa, ela busca separar os alunos mais inteligentes, né, de mente mais afiada, o que não é tão diferente da nossa realidade, né? Existem escolas, enfim, que tentam separar essas pessoas, né, como se elas fossem mais capazes de se tornar
pessoas importantes, enfim. E a gente tem a Grifinória mesmo, né, que seleciona pela coragem e a valentia. O que parece até bonito, né, mas ao mesmo tempo ela está chamando outras pessoas de covardes, né? Então, você dizer que o aluno tal é corajoso, você também está segregando o outro, dizendo que ele é covarde. A gente também tem o caso do professor Horácio, que cria o Clube Slug. Ele, até numa visão bem... querendo tirar vantagem da situação, né, ele observa quais são os alunos que teriam um futuro de ouro, né, talvez nascidos de famílias poderosas, e cria esse clube, junta esses alunos e presta alguns favores para eles que ele espera que retornem, né. Então essa é uma forma dele se manter prestigiado, né, também promovendo a exclusão. They are indeed. Sir, exactly what was all that about? You are talented, famous, and powerful. Everything Horace values. Professor Slughorn is going to try to collect you, Harry. You would be his crowning jewel. That's why he's... Outros exemplos, né, de elitismo social na saga, na sociedade dos próprios bruxos, a gente tem algumas famílias, né, que trazem esses exemplos, como, por exemplo, os Weasley. Mesmo descendendo de um dos bruxos mais importantes, né, eles começaram a cair, né, dos cargos altos que eles tinham por conta de se relacionar com trouxas, né, bruxos nascidos trouxas. Now, Harry, you must know all about muggles. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Eles perderam esse status e por isso começaram a ser discriminados mesmo na sociedade dos bruxos e, enfim, esse é um exemplo de como o fato de você se relacionar com pessoas diferentes já faria você ser excluído também. Você vai junto, né? Tem que ser super puro para poder continuar sendo prestigiado. O exemplo da família Weasley se relaciona muito com outra história, da família Black, que a gente tem duas irmãs, né? 3, na verdade, Bellatrix, Andrômeda e Narcisa. A Andrômeda, por exemplo, ela vem de uma família muito tradicional e resolve, né, se apaixona, na verdade, por um bruxo nascido trouxa. E ela resolve ir até as últimas consequências. Ela ignora, né, o fato da família dela não aceitar e se casa. Só que tem consequências, né? Até para manter esse sangue puro, eles são muito mais severos com quem desobedece. Então, eles cortaram a Andrômeda da árvore genealógica. Então, é como se ela não existisse e aquela família continuasse sendo pura, né? Então, eles tiveram que realmente excluir uma pessoa para continuar no ideal deles e até para impedir que isso aconteça com outras pessoas, né? Que as pessoas reproduzam esse comportamento e, quem sabe, eles também caiam a questão do prestígio deles vai diminuindo. Então, é uma forma deles de manterem esse elitismo social. Então, a gente vê aí como contraponto, né, Andrômeda, a escolha de Narcisa e Bellatrix, que resolveram manter, né, o que a família disse e não ousaram, vamos dizer assim, desobedecer, porque seriam consequências muito duras para elas realmente perder esse vínculo, né? Então, nem todas, né, as irmãs, nem todos os bruxos teriam coragem de romper com essa barreira, né, com essa tradição. É muito interessante a gente pensar que a relação entre Harry, Ron e Hermione pode ensinar muito para a nossa sociedade, né? E eu acho que isso deve ter afetado todas as gerações, vamos dizer assim, que assistiram Harry Potter, porque os valores que eles ensinam, passar por cima das diferenças, né? Promover a igualdade, lutar pela igualdade, não só, enfim, promover, mas lutar, né? Com todas as forças, vamos dizer assim, e também ter empatia pelas outras pessoas, né? Ter empatia pelo sofrimento que é diferente do seu, afinal, cada um tem uma história diferente, mas eles se identificam. Eles se identificam porque todos eles foram maltratados, seja lá por que for, né? E estar nesse lugar te ajuda, talvez, a olhar para o outro. Então, eu acho que são valores que a gente tem buscado hoje na nossa sociedade, né? Mas que foram durante muito tempo e ainda são, de certa forma, desprezados, né? Porque a gente fala muito no discurso, mas são poucos aqueles que se posicionam realmente como Harry, Ron e Hermione, né? Então, acho que são desafios que a gente também pode se espelhar nesses personagens, né? Nos inspirar nesses personagens. É interessante também uma certa analogia que a gente pode fazer entre a Primeira Guerra Mundial e a Primeira Guerra dos Bruxos e a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra dos Bruxos. A autora da saga não admite, vamos dizer assim, que seja inspirado na nossa realidade, né? Na nossa história, essa história dessas guerras, né?
Mas a gente pode fazer essa comparação até para a gente pensar mais a fundo, né? Como a saga pode ser um espelho da nossa realidade, né? Nada vem do nada, a gente está sempre sendo afetado, né, pelo que acontece. Uma relação, por exemplo, que a gente pode fazer com a Primeira Guerra e a Primeira Guerra dos Bruxos é a questão de como estava o mundo, né, nesse momento da Primeira Guerra, né? A gente viu algumas relações muito tensas, né, entre os povos, que a gente pode chamar de imperialismo e também a redefinição de barreiras, né, de fronteiras, né, como algo até muito violento, né, para algumas comunidades. A gente vê um certo terror nessas relações, né? Ainda que pareça, na verdade é uma falsa paz, né? Pareça que está em paz e tal, mas não, aquilo é natural, né? Você passar um lápis e dividir um território como se fosse uma reta, por exemplo, é algo muito agressivo, violento e causa diversas consequências. Então, pensando nesse terror, a gente vê também o surgimento ali do Voldemort e os Comensais da Morte, né? Porque eles também começam a trazer uma certa ideologia e a começar a fazer vários ataques, né, contra os bruxos de sangue não puro, vamos dizer assim. E essa ideologia vai crescendo, né, a propagação dessas ideias, né, até que isso vai se aproximando um pouco do que a gente vê na Segunda Guerra, né, e na Segunda Guerra Bruxa, porque existem cicatrizes da Primeira Guerra. E na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vê a ascensão, né, de regimes totalitaristas, que pregam o extermínio, que discriminam certos povos específicos, que culpam esses povos pela tragédia, né, dessa população, e perseguem, né? Então, na Segunda Guerra dos Bruxos, a gente também vê os ideais do Voldemort ganhando força, chegando a um lugar que eles conseguem realmente perseguir, maltratar, exterminar, enclausurar, julgar de forma arbitrária, né, esses povos, no caso, os impuros, né? E a gente vê muito essa separação do tipo, eu tenho que exterminar essas pessoas para a gente poder realmente ser um povo melhor, né? A gente chegar adiante. Então, essa é a desculpa. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão do pós-guerra, né? Porque houveram bruxos, né, que lutaram, né? Assim como no nosso pós-guerra também houveram pessoas, enfim, que lutaram em nome, né, de um ideal de paz ou igualdade, enfim. Talvez na saga isso seja até mais claro, mais fácil de entender, enquanto na nossa realidade isso é questionável também, né? Porque é uma guerra, né? É difícil falar quem está certo, quem está errado, apesar de que a gente sabe que essa política de extermínio é totalmente condenável, né? Então, a gente chega na parte do pós-guerra e eles têm uma lembrança muito afetuosa com todos aqueles que lutaram por esse mundo melhor, por essa igualdade, por esse mundo em que regimes totalmente monstruosos, vamos dizer assim, não existem mais, né? Existe esse respeito e é algo que a gente vê também na saga, né? Olhando para trás e lembrando com certo carinho e admiração essas pessoas, embora os bruxos estivessem também com várias cicatrizes, né? Que ainda precisam ser restauradas. Harry? Oh, come on. What's the matter with you? She's passed. There she's gone.